Estamos no mês de maio e o Ministério da Família preparou uma série de episódios, de podcasts muito legais para tentar abençoar a sua vida. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito legal, muito importante, que a gente vai conversar sobre um tema que atravessa gerações. É um tema bíblico, né? Já há muito tempo a Bíblia fala sobre a honra aos pais e, ao mesmo tempo, essa vida moderna, com tantas dificuldades e desafios, né, relacionados às dinâmicas familiares, nem sempre a gente consegue parar para refletir e dedicar o nosso tempo da maneira adequada para isso. E hoje a gente quer conversar com um casal muito abençoado sobre vivências, sobre experiências, que são o Niraldo e a Janine, que estão aqui com a gente. E eu tenho um prazer muito grande de receber vocês nesse episódio, nesse podcast, e agradeço a presença de vocês. E queria deixar vocês à vontade para se apresentarem, né? Tanto o Niraldo, depois a Janine. Ou primeiras damas, né, Niraldo? Primeiro a Janine. Bom dia. Bom dia. Primeiro eu queria agradecer, né, por esse convite, por essa oportunidade de poder contribuir com esse tema, né? Eu sou Janine. O meu cenário familiar é diferente do Niraldo, porque eu tenho 2 irmãos, né? Eu sou a caçula de 3 filhos com 2 pais idosos, né? O meu pai, ele tem 83 anos e ele tem Alzheimer. Então, o desafio da gente acaba sendo um pouco maior. E minha mãe tem 77 anos, né? Então, eu, junto com os meus irmãos, a gente dá todo o suporte ali para estar contribuindo ali com o dia a dia, né? O bem-estar deles. Então, é um pouquinho esse o meu cenário. Ah, que legal, Janine. A gente vai avançar mais sobre isso, até porque a composição familiar ela faz muita diferença Sim. nessa maneira, né? Nessa forma de cuidado, né? E você, Niraldo, como é que é essa tua composição? Tem um montão de irmão também, igual a Janine? Bom dia, Léo. Mas inicialmente gostaria de agradecer a você e ao Ministério de Família pela essa oportunidade, dizer que somos também imperfeitos, né? Apenas estamos querendo fazer uma reflexão com você também, querido ouvinte, bom dia, sobre a nossa experiência. E diferente da Janine, eu sou filho único. E meus pais também, graças a Deus, já estão idosos, né? Com meu pai com 89 anos e minha mãe com 88, acometido também de uma pequena doença, mas muito feliz em ser filho deles. Ah, que legal. Bem, então a gente tem um contexto de um casal e os dois numa situação muito parecida, né? De terem pais mais idosos, com alguma questão de saúde, mas aqui com uma composição familiar um pouco mais extensa, né? Sim. Com irmãos, e aqui como filho único, que Sim. traz complexidades diferentes, né? Mas antes de tudo, eu queria voltar lá ao início, né, Niraldo? Assim, quando a gente volta lá na tua infância, você certamente tem memórias muito legais com teus pais e tudo mais. Você consegue resgatar um pouco assim sobre a tua infância, algum ensinamento, algum valor que ele trouxe para você que te moldou, que moldou o teu caráter? E também, se você puder contextualizar, se você já era convertido na tua infância, se isso veio depois, para a gente entender um pouquinho melhor a história. Naquele momento, na minha infância, não era convertido, mas essa experiência em particular, que veio por meio do lúdico, né, de uma brincadeira, foi muito interessante, que foi o jogo de dominó. Esse dominó comum, né, de pedras, né, talvez os mais novos não sei se tem o costume ainda de ter esse jogo, mas é um jogo de 4 pessoas. Quem participava era os meus pais, pai e minha mãe, eu e a minha avó materna, saudosa avó materna. E durante esse jogo de dominó, existe toda uma estratégia de contar pedras, de vencer, mas como era criança, por volta dos 10, 11 anos, pré-adolescente, aquele intuito de querer ganhar, mas naquele dia, entre aspas, tudo deu errado. Eu não ganhava em nenhum momento. E aí comecei com minha mãe e com minha avó, tentar pedir pontos, porque cada um tinha os pontos, né? E eu não estava sem nenhum ponto, e meu pai, com muito amor, mas ele disse para minha mãe que não cederia, né, esses pontos. E aí naquele meu choro, ele com muito também amor e pedagogicamente falando, ele me ensinou a superar a frustração. Ele, olha, você tem que agora já aprender a perder, porque a vida é assim, você um dia ganha, outro dia perde. Então um contexto de um jogo, eu nunca mais esqueci, não como trauma, mas naquele momento eu já aprendi a entender que a vida é assim. Tem momentos de altos e baixos, e se por acaso ele cedesse aquele ponto simplesmente por brincadeiras, eu poderia estar num viés
que uma facilitação na vida é sempre assim. Não, está difícil, mas alguém vai facilitar, alguém pode ajudar. Até pode, mas naquele momento foi muito importante nessa memória o início de uma frustração com amor. Muito legal, né, Heraldo? Como que assim, é uma brincadeira simples, né? Aparentemente simples, um dominó, ele pode trazer ensinamentos tão profundos e isso tem a ver com a relação entre pai e filho. Sim, sim. Agora, o dominó, ele era um brinquedo até um pouco barato, mas existem outros custos, né, Janine, que eles são um pouco mais elevados e se a gente olhar lá para trás, né, eu recordo também da minha infância, algumas vezes meus pais fizeram alguns sacrifícios para que eu conseguisse avançar na vida, né, ter a minha formação e tudo mais. Você consegue relembrar de alguns sacrifícios que seus pais fizeram, sejam financeiros ou de tempo, ou abrindo mão de algumas coisas que eles mesmos queriam para poder te ajudar? Sim, dentro do meu cenário, né, como eu te expliquei, né, éramos 3 filhos, né? Uhum. Então a nossa realidade era uma realidade um pouco mais difícil. Então assim, eu vejo muito o meu pai como essa referência muito do se sacrificar, porque meu pai trabalhava em 2 empregos. Então ele não tinha assim muito tempo de estar em casa, de estar presente, né? Quem fazia esse papel melhor era minha mãe. Mas a gente via esse sacrifício, né? E meu pai era uma referência assim pra gente, não só para mim, mas para os meus irmãos, de trabalho. Ele trabalhou 50 anos no mesmo lugar. E se aposentou e continuou trabalhando. Meu pai era assessorista, veio pro Rio de Janeiro sem estudo, né? Viveu muito tempo no interior, chegou no Rio de Janeiro, eu acho que com 15 anos, e já foi logo trabalhar. Então foi uma vida realmente de muita luta, e eu via esse sacrifício do meu pai de tentar trazer o melhor pra gente, né? Num cenário onde minha mãe, dona de casa, totalmente dedicada à nossa criação, né? À nossa educação, ao nosso ensinamento. Eu tive esse privilégio de poder ter a minha mãe ali nos orientando, né? Cuidando, nos direcionando, e o meu pai se sacrificando mesmo, acho que fisicamente, né? Exaustivamente, porque meu pai saía 4 horas da manhã de casa e chegava às vezes 9, 10 horas da noite todos os dias. Então eu vejo isso, assim, uma dedicação realmente para cuidar da família. E é interessante quando você traz essa reflexão, porque o exemplo, ele acaba fazendo com que a gente repita esse tipo de comportamento, né? Esse tipo de Exatamente. dedicação, né? Ele poderia falar sobre essa importância, mas vê-lo fazer faz muita diferença. Porque, Né? assim, a fala deles, dos meus pais, era sempre essa. Ah, a gente não estudou muito, a gente não conseguiu estudar. Vieram de um cenário de famílias totalmente disfuncionais, né? Tanto meu pai quanto minha mãe. Mas a gente quer que vocês tenham o melhor, né? Não é sobre dinheiro, não é sobre nada disso, mas sobre valores. Então vocês precisam estudar, ter uma vida melhor, construir ali uma carreira, uma família sólida. Então a gente via esse sacrifício dos dois para que tanto eu quanto os meus irmãos pudessem alcançar essa visão e poder refletir isso na nossa vida, né? Depois que a gente fosse adulto e tomasse as nossas decisões próprias. Muito legal, muito legal. Agora sim, a gente está falando sobre momentos da infância, né? E a Bíblia é muito claro quando ela fala sobre honrar pai e mãe para que os nossos dias sejam prolongados. Na infância, tem uma questão da figura da autoridade, né? E obedecer os pais acaba que sendo algo muito natural. Mas a gente está numa fase adulta, está num outro momento, né? E aí eu queria ouvir primeiro de você, Janine, e depois do Heraldo, como é que vocês entendem hoje essa questão de honrar pai e mãe no contexto dos dias atuais, né? Que você não mora no mesmo teto, né? Debaixo do mesmo teto, não precisa ficar dando obediência a cada tipo de instrução. O que você entende como honrar pai e mãe? Eu já parto do princípio assim, o meu pai e a minha mãe, eles vão ser sempre os meus pais, independente da minha idade, né? Então, quando criança, você obedece, né, os seus pais automaticamente, instintivamente, né, os seus pais vão te direcionando ali na sua vida. Depois você, quando adulto, você vai fazendo as suas próprias escolhas, né? Mas eu acho que muito mais do que só um conceito bíblico ou um conceito de obediência, eu acho que você acaba fazendo isso também por amor. No meu caso, né, o meu pai, ele tem Alzheimer. Hoje ele já não lembra mais da gente, ele já está numa fase assim, do Alzheimer bem avançado e ele requer muitos cuidados, né? E minha mãe, por ser idosa e morar com ele, uma pessoa lúcida, orientada, ela precisa muito que a gente seja o suporte dela, tanto eu quanto os meus irmãos. Então eu me vejo já nessa fase adulta, permanecendo nessa obediência, porque minha mãe, sendo lúcida e orientada, ela tem poder de decisão sobre as coisas.
o que ela quer fazer, como ela quer conduzir, para qual médico a gente vai levar meu pai, como vai ser o dia a dia dela, quem vai estar na casa dela ou quem não vai estar. Então a gente dá esse suporte com essa honra, fazendo com que a minha mãe tenha essa voz ativa, respeitando as decisões dela, contribuindo dentro do contexto dela, para que ela sinta ali que a gente realmente está honrando e obedecendo ela, porque mesmo a idade tendo mudado, ela continua sendo minha mãe, meu pai continua sendo meu pai, mesmo sem interagir tanto, porque meu pai já não interage mais, né? Às vezes ele lembra, às vezes não, às vezes conversa, às vezes não, e a gente continua amando, obedecendo, diariamente ali ligando, falando, estando com eles, e eu acho que isso é honrar o pai e a mãe. Muito legal, porque quando você traz essa reflexão sobre respeitar as decisões da sua mãe, Sim. Poderia, num outro contexto, imaginar que ela já não tem idade suficiente para tomar as melhores decisões, né? Sim. Mas quando você e seu irmão tomam essa postura, vocês também estão honrando essa voz ativa dela e a possibilidade dela de participar. Sim. Isso é muito, muito legal mesmo. E Niraldo, ainda dentro desse mesmo tema, quando a gente fala sobre honra, muitas vezes vem a ideia da questão do cuidado, né, por conta da saúde debilitada de quem está mais frágil. Mas existiu algum momento em que os papéis se inverteram, né? Porque em algum momento a gente é criança, os nossos pais estão cuidando da gente, e em algum momento a gente começa a cuidar deles. Você tem a clareza de em que momento que isso aconteceu na tua vida e como que foi pensar, ainda mais você que é filho único, né, e não tem talvez outros irmãos para poder dividir essa responsabilidade, como que foi quando caiu essa ficha para você? Interessante que a memória afetiva, independente da fase nossa de adulto, a gente sempre tem o pai como o herói, né? E aquela memória que tem também de ele mais novo, com mais vitalidade. Mas eu, antes de dar continuidade, Léo, queria fazer um recorte, né, com a fala da Janine e contextualizando nessa sua pergunta, porque à luz da Bíblia a gente tem um entendimento, né, com a palavra de Êxodo 20:12 que você citou, e ela é combinada com outros temas, né? No original, esse termo de honrar, ele dá uma ideia de peso, o peso da autoridade. Então, para uma pessoa que é cristã de berço ou se converteu, ela entendendo que a palavra é a regra de fé e prática, ela vai entender que o pai dela, a mãe dela, os pais, não é por questão de meritocracia da atividade ou da atitude dele, mas é da autoridade de pai que ele tem que honrar, dar o peso da autoridade que tem. E aí eu estou citando isso porque pode ter também a pessoa que é cristã e os pais não são cristãos. Pode ter o pai, mãe que não eram cristãos, ele também não foi cristão e passou a conhecer o Senhor na vida adulta. Então o desafio é como superar essas frustrações, como superar decepções que no contexto do entendimento dele é uma meritocracia, meu pai não fez isso comigo, ele não merece honra. Mas quando ele passa a se tornar cristão, passa a conhecer o Senhor, ele, não digo que é fácil, muito pelo contrário, esse debate está possibilitando a gente humanizar as pessoas que não conhecem o Senhor, e de forma alguma estou aqui diminuindo o problema de cada um, porque se a gente colocar aqui umas variáveis, né, de filhos que podem ter sido abusados pelos pais, o pai que é narcisista, aquele pai que é autoritário demais, não no conceito da palavra, mas sim da atitude, é difícil isso, buscar o perdão e entender isso. Mas o Espírito Santo ele pode fazer isso. Então, à luz da palavra, né, dessa honra, eu queria deixar, pontuar, né, esse aspecto. E aí, em relação à questão de agora sendo adulto e os valores serem invertidos, é justamente isso, né, de entender que a autoridade continua, embora a obediência, quando não deixa de estar no mesmo teto, tem agora a sua família. Ela deixa de ficar um pouco paralela, até pode diminuir, mas a honra é permanente. A honra ela continua perene. Obedecer, se você está no mesmo teto, é menor, você está sob a tutela deles. Mas a honra não, é perene. Então, baseada nessa honra, é que eu tenho que cuidar, é que eu tenho que respeitar, é que eu tenho que amar. E aí você já pode até também fazer um combinado
mais na frente com o que Paulo escreve a Epístola aos Efésios, no capítulo 6, de 1 a 4. E ele fala especificamente isso. Ainda no capítulo 5, ele já fala dos deveres de marido, da esposa, e quando ele aborda a questão dos pais, ele separa na parte de obediência, né, mas principalmente na parte de honra. Então hoje, o cenário que eu tenho, né, como adulto, é ter um pouco mais de cuidado. Nos tempos atuais, por exemplo, né, onde a tecnologia, nos últimos 15, 20 anos, ela deu um salto, né, de qualidade, e o pai hoje mexendo num aplicativo, seja de um banco, seja de alguma coisa, nisso você pode ajudar, você pode utilizar a própria videochamada de um aplicativo para ter um contato com ele, de cuidar, ver se está tudo bem, de dar uma ligada, de visitar. Então hoje, o contexto que eu vejo, independente do cenário dele estar mais adulto, é eu respeitá-lo, amá-lo nessa nova fase da vida. Pô, muito legal quando você traz essas reflexões, Geraldo, porque eu não tinha pensado um pouco sobre isso, né, das composições entre pais e filhos, convertidos ou não convertidos, e histórico familiar também, né, porque o perdão, que é o tema de um outro episódio que nós vamos ter aqui, ele também é muito importante na construção dessas relações, né, e é fundamental que nós, enquanto cristãos, entendamos, né, a importância de obedecermos à Bíblia. E você falou uma coisa que essa aí toca profundamente no meu coração, que é ajudar os mais velhos com os aplicativos e com a televisão. E eu não estou fazendo isso só pelos meus pais, não. Meu sogro é uma bênção, sabe? Eu tenho honrado ele, porque a gente sempre precisa dar algum tipo de suporte, né? Mas indo um pouquinho mais além, Janine, eu queria partir para um outro ponto que tem a ver com a honra do tempo. Porque quando a gente fala sobre o cuidado, né, sobre dar a atenção diante de uma necessidade, sobre cuidado de uma doença, me parece que a vida ela meio que vai naturalmente nos empurrando para isso, que a gente algumas vezes se sente até obrigado, né? Mas tem uma questão que é o tempo, né? E você tem um contexto de um pai que você falou que já não tem tantas interações por conta da doença que ele tem, e que esse tempo certamente ele tem muito valor. Como que é para você, né? Despender desse tempo dentro da tua rotina familiar com o Niraldo, dentro do teu trabalho. O teu pai mora num outro bairro que eu sei, né, que não é tão próximo da sua casa, não é tão distante, mas também não é tão próximo, né? Como que é para você essa honra através da doação do teu tempo? Sim, perfeita a colocação, a pergunta, né? O que acontece? Mesmo os meus pais morando distante, eu preciso definir uma prioridade em relação a esse meu tempo com eles, né? Porque realmente eu tenho as minhas atividades, né? A minha casa, a minha vida de casada, né? A minha família constituída entre eu e Niraldo. Mas eu priorizo, como também ele faz, ter tempo com eles, né? Qualidade também de tempo com eles. Não é aquela coisa de ir lá só para ver como eles estão, não, é estar lá, aí eu tento fazer o meu pai interagir, às vezes que eu vou para a casa dele. Normalmente, semanalmente, eu estou lá pelo menos uma vez na semana, dando todo o suporte para minha mãe durante todos os dias por telefone, então eu falo com a minha mãe todos os dias, eu ligo para ela, eu converso sobre diversos assuntos, não só o contexto do meu pai ou doença, porque o idoso, por si só, que cuida de um outro idoso, ele também adoece. Então eu fico ali com muita atenção com a minha mãe, com a saúde mental dela também. E aí eu converso muito com ela todos os dias. A minha mãe, a gente ensinou, tanto eu quanto os meus irmãos, a mexer nas redes sociais, então ela já sabe mexer no YouTube, ela assiste vídeos, a gente interage mandando informações para ela. Ela tem até Instagram, ela entra no Instagram, ela se diverte, então ela faz atividade física 3 vezes na semana, porque o cuidado dela também é necessário, né? Porque se você só se dedicar ao cuidado de uma pessoa com Alzheimer, você vai adoecer e a gente não quer que isso aconteça com a minha mãe. Ela é uma pessoa ativa, então o tempo que a gente tem, tanto eu quanto os meus irmãos, o meu irmão ele mora mais distante, então ele vem de 15 em 15 dias, a minha irmã mora bem próximo, né? Bem dizer, do lado da casa da minha mãe, então para minha irmã ela tá ali todos os dias ela vai lá, vê como eles estão, se estão precisando de alguma coisa, e é isso, assim, a gente tem que priorizar. Se a gente não colocar na nossa agenda
prioridade de estar com os nossos pais, honrando com o nosso tempo, a gente vai deixando só para poder encontrá-los nas datas comemorativas, nos aniversários, nas festas. Então, a prioridade ela precisa ser ali uma pauta relevante para você conseguir ter esse momento. Muito legal você falar sobre isso, porque nessa vida moderna, né, a gente tende a usar as agendas, às vezes eletrônicas e tudo mais, para poder fazer toda a nossa programação, né, de interações sociais, de atividades, né, e se a gente não tomar cuidado, a agenda ela engole a nossa rotina, né, e a gente precisa ter esse tempo. Sim. Agora, Niraldo, ainda sobre esse mesmo tema, você tem um contexto um pouco diferente, né? Porque quando a Janine traz que tem um irmão que mora distante, mas ele vem de 15 em 15, então Sim. existe uma outra composição familiar que de alguma forma suporta e apoia. No teu caso, você é filho único, né? E você, eu sei que viaja a trabalho, né? Eventualmente não está por aqui. Como que é para você essa gestão do tempo, né? Entre família, entre igreja, entre trabalho e a honra ali aos seus pais, né? Graças a Deus, né, eu convivo num lar funcional e mais uma vez eu quero fazer esse sentido dúbio do lar funcional e disfuncional. Então essa qualidade do tempo eu aprendi novo, porque às vezes a gente raciocina com quantidade do tempo. Né, de ter mais tempo, mas será que eu estou presente naquele lugar? Então eu fico às vezes uma semana, mas eu estou uma semana interagindo diretamente ou no mesmo espaço físico, cada um está no seu canto, ou no mesmo espaço físico, dependendo da fase da vida, eu não tenho paciência para conversar, né, fazendo aqui um link com o meu sogro. Naturalmente ele pergunta, por força da doença, a mesma coisa. Então, se a gente não tiver paciência de toda vez ser a primeira, e simplesmente, poxa, a pessoa me falou isso aí 3 vezes, 10 vezes. Então, eu estou num espaço físico, no mesmo espaço físico, mas eu não tenho uma qualidade, eu posso ter aquela quantidade. Então, eu aprendi desde novo ter essa qualidade. Em meio ao trabalho, à programação, mas o tempo que eu tenho, de fato, é estar com eles, conversando, interagindo, lembrando as coisas do passado, vendo a necessidade, e de coisas simples. Não precisa, às vezes, pensar em, não, vamos viajar juntos. Se puder, ótimo. Mas, da mesma forma, se eu mudo apenas o espaço físico, mas eu não mudo a dinâmica dessa qualidade, é a mesma coisa. E, ao mesmo tempo, o lar disfuncional, né, tem essa dificuldade de não repetir aquilo que, muitas vezes, o pai não passou para o filho. E agora posso ter filhos adultos que já constituem uma família, ele tem por repetição aquilo, então é possível romper, é possível dar uma qualidade para o seu próprio pai. Mais uma vez, não, estou tentando humanizar e não estou sendo simplório e minimizando a dor. Mas a partir do momento que a pessoa passa a conhecer o Senhor, a dor anula. O princípio espiritual anula a dor. É possível que o Espírito Santo possa trabalhar na vida daquele cristão convertido e tentar mudar isso e aproveitar essa qualidade do tempo. Aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus podem ter uma dificuldade maior em perdoar, mas cabe pensar nisso, né? Como eu posso trabalhar melhor esse tempo, como eu posso aproveitar essa qualidade do tempo para ajudar os pais. Então, no meu caso, mesmo em viagens de trabalho, eu tento ter uma refeição com eles, seja um café da manhã, seja um almoço. Quando o café da manhã é um pouco mais corrido, porque eu ainda tenho que voltar para as atividades da igreja, mas ainda assim, né, as atividades da igreja, elas complementam, né, a nossa vida com Deus, mas a presença com Deus é em qualquer lugar. Então, às vezes, a gente programa muitas agendas com várias coisas na igreja e a presença com os pais é tão até mais importante nesse momento. Então, de tantos compromissos, eu posso adiar um, eu posso deixar de estar num compromisso e honrar o meu pai com a minha presença, honrar o meu pai com aquelas conversas, de forma que eu não faça uma vida de sacrifício apenas, não. Na parte da igreja eu estou cumprindo os meus preceitos. Eu não estou falando aqui de religiosidade, mas às vezes a gente fica com aquela ideia, né, de estar fazendo as coisas e deixar de fazer. Eu até cito, né, uma passagem, né, de Mateus capítulo 15, ou então o próprio Marcos capítulo 7, de 3 a 10, quando aquela tradição dos anciãos. Os anciãos
comentavam os fariseus com Jesus a maneira de comer sem ou com lavar as mãos. E aí Jesus adverte da mesma forma, que aquela tradição deles fez com que deixassem de honrar os pais, né, por meio da corbã. Toda a dádiva para a obra, e você deixa os pais de uma forma de não cuidar, de não ajudar na velhice. Então, trazendo a luz da palavra, mais uma vez, para os dias atuais, é possível que a gente possa conciliar as atividades da igreja com as atividades com os pais, com as atividades de qualidade e quantidade do tempo. Excelente. Assim, tem sido muito inspirador para mim esse bate-papo, né? Porque eu também tenho pais mais velhos, eu não estou ainda numa condição dessa, deles terem alguma doença que necessite da minha presença assim mais ativamente, mas essa reflexão tem me inspirado e assim, nosso desejo enquanto Ministério de Famílias é que esse bate-papo também inspire outros filhos a honrarem os seus pais da melhor maneira possível. E você trouxe um ponto também muito interessante, Niraldo, que é sobre estar presente quando se está junto, né? Porque muitas vezes, até por conta das redes sociais, e a gente vai ter um outro episódio sobre isso, né, falando sobre as famílias conectadas e se isso pode gerar desconexões também nas nossas relações interpessoais, mas muitas vezes esse uso excessivo de telas ou outras atividades pode parecer que quando a gente está, a gente de fato não está, né? E aí eu queria trazer para você, Janine, assim, que pequenas atitudes você enxerga que no convívio ali com a tua mãe, com o teu pai, ou até com os teus irmãos, né, no tempo que você tem com eles, que pequenas atitudes você enxerga que são importantes que sejam feitas para que essa presença ela seja percebida também por quem está ali, né? Que está sendo considerado aquele momento como um momento especial. E como você falou anteriormente, não só nos momentos, né, de festas ou de celebrações, mas no dia a dia. Que pequenas atitudes você acha que assim, seriam importantes que a gente cuidasse? Eu acho que é tirar um tempinho para ligar, né? Como eu faço, eu ligo para minha mãe todos os dias, converso com ela. Ela manda bom dia para você todo dia? Manda, agora ela anda me mandando receitas que ela vê na internet, ela me manda para eu fazer. Porque o WhatsApp é uma bênção nesse sentido, né? Todo dia a gente recebe bom dia dos nossos pais, sim, né? Sim, exatamente. A gente se fala, às vezes, até mais do que uma vez no dia, né? Às vezes por áudio. E muito legal também que a gente faz chamada de vídeo e coloca várias pessoas juntos. Então eu faço às vezes uma chamada de vídeo para ela, coloco minha irmã, coloco minha sobrinha, e aí a gente começa a ficar conversando ali. Quando vai ver 1 hora a gente está ali batendo papo, conversando, outros assuntos que não tem nada a ver com o contexto ali do dia a dia, para tirar um pouco da mente da minha mãe ali, daquela questão só de saúde, né, ou só de doença. Então, eu acho que a tecnologia ela traz essas facilidades também para a gente. Se você não pode estar presencialmente por conta da sua rotina, tem outras alternativas de você fazer essa conexão. Um áudio, uma chamada de vídeo, ou mandar uma mensagem durante o dia para saber se está tudo bem, né? E nos momentos presenciais, a gente costuma, muito quando meu irmão vem para o Rio, fazer almoço, né, de família. Então a gente senta todo. Meu pai sempre gostou, Léo, de fazer. O único dia que meu pai estava em casa era aos domingos, né, porque ele trabalhava, inclusive no sábado. Mas o meu pai sempre gostou de ter a gente na mesa, né? E então meu pai sentava na cabeceira da mesa, minha mãe e os filhos sentados à mesa para almoçar. E então a gente sempre faz isso, né? Quando a gente se reúne, a gente senta na mesa. A gente almoça juntos, às vezes assiste televisão, filme. A gente tenta tirar o meu pai dessa coisa de ficar mais deitado, porque por conta da doença ele gosta mais de ficar deitado. Aí a gente, pai, vamos assistir um filme. Jogo, que ele sempre gostou de assistir jogo. Então, jogo de futebol? Jogo de futebol. Para qual time que ele torce, gente? Flamengo. Aí sim. Ele é flamenguista. Aí sim. Pois é. E aí a gente tentava, né, assim, sempre trazer ele para esse contexto de estar interagindo ali. E ele não fica muito tempo. Ele senta no sofá, ele fica assistindo um pouquinho, aí daqui a pouco ele sai, ele vai, ele volta, por conta da questão do Alzheimer mesmo. Sim. Mas a gente tenta fazer dessa forma. Então, existem alternativas presenciais, né, para você ter realmente essa disponibilidade de estar ali. E assim, eu acho também importante, Léo, ressaltar que isso não impacta na nossa relação como casal, como família, né? Porque você constrói uma família nova, sim, você sai, né, da sua casa e você vai construir uma realidade nova, né, dentro de uma questão familiar.
E isso é muito bem resolvido entre a gente, né? Niralda, eu vou com meu pai, então eu falei assim, vou com meu pai também. Então, no momento que eu estou nos meus pais, ele também está nos pais. Ou a gente combina os horários. Por exemplo, o Natal do ano passado, a gente pode falar que foi uma situação bem especial. O meu pai, ele já não está mais saindo de casa. Por conta do Alzheimer, ele não pode ficar saindo muito do ambiente dele, porque isso agita muito ele. O pai do Niraldo também com problema de saúde, e aí também não queria sair de casa. Então a gente, em alguns outros natais, a gente sempre fazia aquela coisa de família, todo mundo junto. Sim. A gente juntava todo mundo. Só que nesse último Natal, né, 2025, a gente não conseguiu fazer isso. Então o Niraldo foi passar o Natal com os pais dele, a gente se dividiu. E eu fui passar o Natal com os meus pais. Porque a gente não sabe, né, quanto tempo a gente ainda vai ter para passar com eles. Mas aí a gente se falando o tempo todo, a gente fazendo chamada de vídeo, e isso não impacta na nossa relação, pelo contrário, é uma coisa bem organizada, que flui assim naturalmente. Pô, isso é muito bom, né? Assim, estarem caminhando juntos, né? E entendendo e respeitando, né? Sim. O espaço de honra para cada um dos pais. Muito, muito bacana mesmo. Olha, a gente está avançando aqui e eu queria te pedir um favor, Niraldo. Queria que você olhasse aqui para o olho do teu pai e falasse para ele algo que você nunca falou, que você gostaria de falar para ele agora. Então imagina que ele está aqui te olhando, eu queria que você falasse com ele. Amém. Eu acredito que eu não vou, talvez, dizer algo que eu não tenha falado, porque as oportunidades a gente sempre tem que aproveitá-las, né? E não deixar, às vezes, para uma situação mais difícil. Mas eu queria te agradecer, meu pai, minha mãe, né? Porque em todo momento eu sabia que o senhor é um pai imperfeito, mas que fez o melhor. E eu não estou falando aqui de recursos, estou falando realmente de amor, daquilo que aprendeu, de valores, de superar desafios, de diálogos, conversas. E eu sou muito grato. Então, o que eu faço hoje não é obrigação nenhuma. É um princípio espiritual, eu aprendi isso, mas acima de tudo é um sentimento de gratidão, de respeito por toda a história construída até hoje. Então gostaria de dizer que amo muito o senhor, meu pai, amo muito a senhora, minha mãe, e continuamos, né? Com desafios, com dificuldades, mas na alegria de um Deus que tudo pode, está sempre nos momentos conosco, nos momentos de dificuldade, principalmente nos momentos de alegria. Poxa, que legal, cara, que bênção, que bênção. Janine, eu queria te convidar a fazer a mesma coisa. Olha para o teu pai aqui e fala para ele algo que você gostaria de falar agora. Pai, mãe, eu tenho muito orgulho de vocês. Vocês fizeram eu ser a pessoa que eu sou, com todas as referências que vocês me deram, com toda a história, com toda a batalha, com toda a luta. Eu tenho, assim, muita alegria de contar a história de vocês, de superação, de guerra, de luta e principalmente de muitas vitórias, de muitas conquistas, nos ensinando, eu e aos meus irmãos, os valores, né, ser pessoas do bem. Eu amo muito vocês e tenho muito orgulho de vocês. Poxa, que legal, que bom. Muito obrigado por compartilhar com a gente, né, essa declaração de amor para os pais de vocês. Eu queria dar um pulo só por uma outra etapa. Eu tive um convívio relativamente pequeno com os meus avós, né? Eu sou um pouco mais novo, então meus avós faleceram quando eu era criança. Mas tem muitas crianças, adolescentes hoje na nossa igreja que têm os seus avós vivos, né? E às vezes rola também um pouquinho de impaciência com algumas coisas, né? Que conselhos vocês dariam para os mais jovens, né, a respeito dessa relação? E aí não estou falando com pai e mãe, mas com avô e avó, que também merecem a honra. Você teria algum conselho para dar para eles? Eu teria de dizer para eles que nessa vida corrida, ter paciência e ouvi-los. Vou dar um exemplo do nosso tempo, né? Existe o recurso da ferramenta do WhatsApp e muitas pessoas, quando vão ouvir uma mensagem de áudio, já avançam para a velocidade 1,5 ou 2. E às vezes eu questiono, porque eu só ouço na velocidade normal, não é para ouvir rápido. Então, a nossa vida já é assim. A gente coloca sempre no 1,5, no 2. Então, avô quer contar história. Avô quer passar experiência.
avô quer amar. Avô até às vezes faz o que o pai não queria que fizesse. Poxa, pai, quando era o senhor comigo, você não fazia desse jeito, e para o neto faz. Então, o que eu passaria hoje para os mais novos é que realmente tenham paciência e ouçam literalmente, né? Cada mensagem, reflitam com conselhos, numa vida tão corrida que é a nossa, que é tudo para ontem, o imediatismo. Não estou falando nem questão geracional, até mesmo nós adultos, a gente já tem, né, de ouvir pouco, e às vezes esse ouvir pouco a gente toma algumas decisões que podem impactar direto ou indiretamente. Então eu diria para esses adolescentes para ouvirem mais. Boa dica, né? Ouvir mais, ouvir no ter paciência e interagir, porque certamente muitos aprendizados virão e também vão honrar os avós, né? O Janine, quando a gente fala sobre a nossa caminhada cristã, a gente acaba sendo uma vitrine muito grande para o mundo, né? No nosso trabalho, as pessoas elas costumam olhar o cristão e muitas vezes julgarem, né? Tanto pelas atitudes erradas, mas também pelas certas. Quando a gente honra o nosso pai e a nossa mãe, que tipo de legado que você acha que a gente deixa para o mundo, né? Até porque, assim, nem sempre quem está no nosso convívio diário sabe das nossas lutas, dos nossos desafios, mas eventualmente a gente tem algum amigo, né, tem algum colega, algum outro parente que sabe do que a gente está enfrentando, sabe da nossa rotina e vê o nosso esforço. Então, numa situação como essa, que tipo de legado você acha que é deixado quando você e o Niraldo constroem atitudes de honra aos seus pais como essas? Eu acho que o legado que fica, Léo, é muito prático, porque Niraldo usa até uma expressão que ele fala assim: não adianta quando os nossos pais falecerem ou os nossos entes queridos falecerem, a gente ir lá e comprar a melhor corbélia e levar e homenagear, né? Eu acho que a gente tem que fazer atitudes, né, e ações constantes enquanto eles estão vivos, para que isso fique na nossa memória e na memória das pessoas que estão ali participando disso. Então não adianta eu chorar diante de um caixão, eu vou chorar sim por conta da dor, né, por conta do luto, mas eu ter a consciência e o sentimento de que enquanto eles estavam vivos, eu fiz o melhor por eles. Eu pude ajudá-los, eu estive nos natais, todos os natais que eu pude estar com eles, e não só nas datas comemorativas, mas caminhando com eles ali no dia a dia. Eu acho que esse que é o legado que fica de exemplo. Como o Niraldo falou, né? Os nossos avós, os nossos pais, eles têm muitas coisas para contar, muita experiência. E a gente fica nessa cadeia de aprendizado, né? E aí, às vezes, eu quando converso muito com a minha mãe, eu lembro daquela história, assim, ela, é verdade, aconteceu isso. Então, esse histórico também, né, de família, de realidade, eu acho que isso fica marcado para as pessoas que estão vendo, para as próximas gerações. Eu já sou tia-avó, então a minha mãe já é bisavó, né? Então fica lá pro mais novo da família essa referência de atitude, de que todo mundo está honrando o vovô, a vovó, né, como ele chama. Então acho que é isso. Você sabe que ontem eu estava com meu pai foi lá em casa tomar café, e o meu filho, o mais velho, Daniel, ele está fazendo uma escolinha de futebol. E aí meus pais vieram, né, de um outro bairro onde eles moram, lá de Campo Grande, só para assistir o Daniel, sem avisar ele. Vieram de surpresa para poder ver o treino dele. E aí, quando ele até fez um gol, tal, e depois que ele viu que os avós estavam lá, ele ficou até um pouco tímido, né? E aí depois, eu conversando com meu pai, e eu falei assim, poxa, o senhor veio de longe aqui só para assistir ele, né, tal. E ele falou assim, você vai fazer a mesma coisa pelos teus netos, né? E aí eu pude refletir quantas coisas eu replico do comportamento que ele tinha lá atrás. E isso acaba sendo meio que natural. Então, quando a gente segue a palavra de Deus, né, certamente tem alguém observando, certamente tem alguém que está sendo influenciado e impactado por aquilo. Sim. Então, esses exemplos são muito legais. Olha, tá uma delícia esse bate-papo com vocês. Apesar de vocês não terem comido nada até agora, a gente vai comer já já. Eu tomei um suquinho. Mas a gente está chegando numa parte final. E aí eu queria pedir uma consideração final. Tá? A igreja está assistindo, esse é um assunto muito legal, muito relevante. Então eu queria pedir para que vocês falassem
para todos aqueles filhos que têm pais vivos ainda, deixassem um recado final. Queria começar com a Janine, tá bom? Fique à vontade. O que eu acho muito importante é a gente ter o princípio da honra pelo amor. Então, não por uma legalidade ou por uma questão constitucional, né? A Constituição, ela diz que, tanto a Constituição como o Estatuto do Idoso, diz que é responsabilidade da família, da sociedade e do Estado, né? O cuidado ao idoso. Então, não cuide do seu idoso, ou do seu pai, ou da sua mãe, ou dos seus avós, apenas por uma legislação, mas cuide com amor, como o Niraldo bem disse, tenha paciência, porque a mente deles não acompanha o corpo, né? Eles acham que ainda tem 40 anos, 50 anos, 60 anos e querem fazer coisas que às vezes o corpo não consegue ir mais, né? Acabam ficando teimosos. Quem não tem aí na sua família um idoso teimoso, né? Então tenha paciência, esse é o segredo, né? Ative a sua escuta para ouvir, apenas ouvir, e cuidar do seu idoso, do seu pai, da sua mãe, do seu avô. Então esse é o recado que eu deixo, né? Muito mais do que uma questão legal, que seja essa questão do amor e da obediência à palavra de Deus, né? Porque é um mandamento honrar o seu pai e a sua mãe. Então é isso. Obrigado, Janine. E Niraldo também, se você puder deixar um recado final. Aos cristãos da Casa Viva, ou os cristãos de maneira geral, que tenham realmente o princípio espiritual, né, de um mandamento com promessa, mas que apliquem na sua vida, né, o verdadeiro significado, né, da autoridade, né, do peso de autoridade e não da meritocracia, não por merecer, porque quando a gente coloca meritocracia, a gente faz o nosso juízo, se ele merece, ou os nossos sentimentos, se eles merecem ou não. E como a gente trata de um princípio espiritual e nós vivemos à luz da palavra de Deus, ainda você cristão, mas que teve um relacionamento até difícil com seus pais, que Deus possa te dar esse entendimento e a reflexão nesta manhã de hoje. Mais uma vez, não é fácil, e a nossa conversa aqui é justamente para humanizar, para justamente trazer essa reflexão do que a palavra de Deus nos ensina. E aos que não conhecem a palavra, que está também vendo esse vídeo, que possa trazer à sua memória, né, que é possível mudar, porque a condição daquele que não conhece Jesus é não tê-lo. Então, a partir do momento que você passa com ele, eu não estou também falando aqui de religião, estou falando de conhecer Jesus Cristo. Então, a partir do momento que você conhece o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele pode trabalhar no teu coração e tratar por meio do perdão. Obviamente você não vai esquecer das coisas que aconteceram com você, mas é possível não replicá-las, é possível mudar a história, dar esse passo. Talvez o seu pai, sua mãe não dê esse passo, mas você pode dar esse passo. Talvez os seus filhos, por meio da repetição, do que eles estão vendo de exemplos de você, possa também fazer e entender isso. Então, mais uma vez, se a gente elencar as variáveis de problemas aqui, a gente não pararia esse podcast. Mas é possível que esses problemas o Senhor possa tratar o seu coração, o Senhor possa te curar e você ter um relacionamento e um entendimento da autoridade do Pai e da sua mãe. Deus abençoe. Amém. Olha, honrar pai e mãe não é só um mandamento antigo da Bíblia, né? Na verdade, é uma oportunidade diária que a gente tem de reconhecer quem caminhou antes de nós, que muitas vezes sacrificou os seus próprios sonhos, né? Para que nós conseguíssemos viver os nossos sonhos e que a gente possa sair dessa conversa aqui, né? Relembrando disso, né? Refletindo sobre isso e aproveitando que ainda tem os pais presentes para honrá-los, porque não existe nada melhor do que honrar as próximas gerações. Foi um prazer estar aqui com vocês, bater esse papo. Obrigado mais uma vez. E que a gente possa ter muitas outras conversas. Tá? Na próxima, na casa de vocês. Hein? Agradecemos também a oportunidade. Foi um prazer estar aqui. Agradeço também o Ministério de Família, que realmente possa ser edificante para nós e principalmente aqueles que não conhecem o Senhor. Amém. Bem,
Obrigado pela sua audiência, nós ficamos muito felizes com isso. Acompanhem, nas próximas semanas nós teremos outros assuntos voltados para a família e vai ser um prazer receber vocês aqui conosco na nossa mesa.